cálice vai transbordar. Pode se assentar. Aleluia. Já pergunto para a pessoa ao lado se ela está feliz mesmo. Se esse sorriso é só porque as crianças são bonitinhas. Aleluia, aleluia. Como é bom a gente ver as crianças aqui, né? Como é bom a gente saber que a nossa geração, ela tem um futuro bom. Que a nossa geração, nós estamos criando ela no caminho certo. Como essa igreja aqui, quando tiver 60, 70 anos de igreja, é eles que vão estar tocando essa igreja. Quantos creem nisso? Isso é uma verdade em nosso coração, e isso tem que pulsar cada vez mais forte. Você, seu filho, ele é a resposta de Deus para a próxima geração. Amém? Assim como você é uma resposta para essa geração hoje. Aleluia. Tem alguns recados paroquiais antes de começarmos. No final do culto, nós estamos vendendo uma marmitinha de estrogonofe. Quantos conhecem o estrogonofe? Meu Deus do céu, eles fizeram com o maior capricho. Ontem ajudei até cortar o frango, estrogonofe de frango, é maravilhoso. Então, se você quiser, você pode ter uma marmitinha dessas no final. Se não me engano, está $15 ali uma marmitinha. Tem refrigerante também? Com refrigerante. Se você está de jejum de refrigerante, não precisa pegar o refrigerante. Mas esse dinheiro é totalmente para pagar nosso telão, nossas luzes. Ficou bonito ou não ficou? Ficou bom demais, né? Só temos que pagar, mas está bom demais. Mas Deus vai suprir, como Deus sempre supre todas as coisas, Ele vai suprir isso também. Você pode fazer parte disso. Você, pastor, mas eu não gosto de estrogonofe. Compra para alguém. Leva tudo, em nome de Jesus, amém? Nessa terça-feira nós vamos ter o nosso primeiro culto CRI. Culto para empreendedores, culto especialmente para empresários. Se você é empresário, empreendedor, você precisa vir para esse culto. 7h30 ali a gente vai começar com um cafezinho para nós conversarmos um pouco. Às 8 e pouquinho a gente começa o nosso culto. Vamos estar aqui o pastor Jason, de Tampa. Também vamos estar com o Eduardo Batista, um grande empresário do Brasil. Também, todo mundo conhece o irmão dele, que é o Guilherme Batista. Quantos conhecem o Guilherme Batista? Ele é o irmão dele. E ele é um empresário, também vai estar conversando com a gente, falando um pouco mais sobre esse ramo de empreendedorismo, empresas e etc. Aqui nessa terça-feira. Se você conhece alguém, não é só para homens, é para mulheres, para crianças. Tem criança também que empreende, aleluia. Aleluia. Fiquei sabendo de um menino que comprou uns bitcoins uma vez, está milionário. Falei, meu Deus. Mas amém. Agora vamos para o que interessa, a palavra de Deus. Quantos aqui saíram de casa com o coração ardendo para receber algo de Deus? Eu saí demais, gente, demais, demais. Nós estamos em uma série entre o começo, o meio e o fim. Quantos aqui já assistiram alguma mensagem dessa série? Começo, meio e fim. Então nós falamos no começo, falamos sobre Jesus, falamos sobre o meio, falamos sobre Jesus, e vamos falar sobre o fim, e vamos falar sobre Jesus, aleluia. 3 pessoas entenderam a mensagem. Que o seu coração floresça cada vez mais. Mas nós temos o dom de começar coisas. Começar é mais fácil, não é? Começar todo mundo começa. O meio começa a ficar difícil. Mas nós temos uma sina em terminar algo. O dar o fim, o dar um basta. Tipo, agora acabou. Não sei você, mas se você teve a oportunidade já de terminar um namoro, não é tão fácil, você arranja uma briga à toa. Eu falei, eu preciso terminar isso, Deus está falando para mim terminar esse relacionamento. E você arranja uma briga e acaba, e dá uma brigaceira. Não sei quantos de vocês já terminaram uma empresa, tiveram, meu Deus, não conseguimos mais. Agora nós precisamos fechar, terminar, dar um ponto final. O nosso coração, às vezes, ele dói no fim. O nosso coração não está preparado para as coisas terminarem. A gente gosta de começar é uma alegria. No meio tem as tribulações, aleluia. Quantos que gostam no meio, assim, aquelas tribulações, muita coisa acontecendo. Mas chega um momento que Deus fala, agora acabou. Agora chega ao fim.
E as coisas, é normal das nossas vidas ter estações, 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 começo, meio e fim, mas tudo acaba. O Império Babilônio acabou, o Império de Roma acabou, a Grécia. Sabe aquele fulano? Ele nasceu, ele cresceu e ele morreu. E ele não está mais aqui. Grandes homens, até avivamentos. O avivamento da Rua Azusa começou, mas acabou. O avivamento, tem tantos avivamentos, até o avivamento do... Eu creio que o Brasil viu um avivamento na época do Dia do Trono. Quantos creem nisso? Que era impossível gravação de um DVD, 2 milhões de pessoas no meio da rua. Só vi isso depois com política, mas nunca vi. Naquela época foi um grande avivamento, e começou e terminou, acabou, outra estação, vamos para outra página, vamos virar essa página e vamos para outras coisas. Quantos aqui querem dar um fim em muitas coisas? 2 pessoas. Quantos aqui? Mas pastor, quando Deus termina as coisas, e sabe que muitas coisas, quando a gente fala assim, a gente quer terminar algo, mas não é ainda o nosso fim, ainda tem algo para caminhar. E nós como pastores, e temos muito, mas muito escutado algumas coisas assim. Eles chegam num gabinete, sentam conosco, falam: pastor, Deus me falou que era para mim sair. E geralmente quando uma pessoa fala assim, 95% das vezes Deus não falou nada, ela sentiu vontade em terminar algo e ela termina. Só que quando vai passando os tempos, a gente percebe que não foi Deus que falou. Por quê? Volta atrás, e Deus não volta atrás na palavra que Ele fala. Então, como nós recebemos de Deus o ponto final? Como nós sabemos quando que é de Deus terminar as coisas? Como nós sabemos que algumas coisas da nossa vida precisa ter um ponto final e nunca mais olhar para trás, e nunca mais viver aquilo antes. Aquilo foi bom quando estava ali, durou aquela estação, mas agora não mais. Aleluia. Então nós temos a vida lá de Daniel. Quantos gostam da vida de Daniel? Se você não leu o livro de Daniel, você precisa ler. O livro de Daniel, ele vai contar a história de um jovem, e um jovem que todos os jovens tinham que ser igual. Daniel é o crente que eu e você precisamos ser. O bicho era brabo, o bicho era crente de verdade, tanto que quando ele era muito inteligente, então ele foi enviado para o reino da Babilônia, ali resolveu algumas coisas, porque eles precisavam de Daniel, porque Daniel era perfeito em tudo que ele fazia. Só que em tudo que ele fazia, Daniel colocava primeiramente a Deus. Daniel sabia fazer as coisas. Nós sabemos como começar as coisas, sabemos ou não sabemos? Começar as coisas é sentir o coração de Deus. Começar as coisas é ser obediente a Deus. E Daniel era esse cara. E ele foi lá, só que quando ele estava no reino, ele era muito bom, e quando você é muito bom e faz as coisas para Deus, algumas adversidades acontecem na sua vida. A inveja é uma delas, aleluia. Então, como ele era muito próspero em tudo que fazia, ele era amigaço do rei, o rei gostava muito dele, só que as outras pessoas ao lado não gostavam muito dele, porque ele era muito bom naquilo que ele fazia. Então eles armaram contra Daniel. Eles falaram: a única coisa que nós possamos fazer para derrubar Daniel é mexer com o Deus dele, porque se nós tirarmos o Deus dele, nós tiramos Daniel da jogada. Se nós tirarmos Deus de você, nós tiramos totalmente o sentido das coisas das nossas vidas. Quantos aqui amam a Deus? Se tirar Deus de você, você é praticamente ninguém. Quando tirar Deus de você, você está fora. E Daniel foi tirado o seu momento de oração. Foi feito um decreto por baixo dos panos, vamos dizer assim. Só que Daniel, ele sabia que por mais que possa haver decretos, por mais que possa haver ondas,
ele só tinha que adorar a Deus, e ele tinha isso como um hábito 3 vezes ao dia, e quando foi decretado esse decreto, aleluia, consegui falar, ele estava lá orando, porque ele sabia que as direções de Deus para a vida dele é no quarto de oração dele. Isso nós conversamos na primeira ministração, domingo passado, amém? Domingo retrasado, não, foi quarta-feira, aleluia. Então, Daniel, ele foi pego, e dentro disso daí, ele não podia ir contra um decreto, e ele teve que ir para a cova dos leões. Daniel, muitas vezes, indo para aquela cova, pensava, esse é o meu fim. Isso acabou. O microfone está aberto. Isso acabou. Vamos ler lá em Daniel 6, 20 e 22. Hoje é domingo, vamos ler a Bíblia junto? Vamos? 3, 2, 1. Quando ia se aproximando da cova do leão, servo de Deus vivos, será que Deus... Aleluia, aleluia. Quantos aqui tem essa palavra no coração? Deus determina o seu final, não é você, não é as pessoas, não é as circunstâncias que determinam o teu final. Quem determina o teu final é Deus. Se Deus falou que ainda não acabou a obra na sua vida, ainda não acabou. Podem fazer o que quiserem, podem jogar contra você, podem te jogar para baixo, podem tentar te cancelar pelo que você pensa, pelo que você imagina, mas não vai acabar, porque quem dá o ponto final na sua vida é Deus, não são pessoas, porque você serve a Deus, não serve pessoas, porque o teu coração está voltado a Deus, não pessoas. Quem dá o ponto final da sua vida é Deus, não é você, não é suas vontades. Você vive o projeto de Deus. Quantos podem falar assim? Eu vivo o projeto de Deus. Se Deus começou, Deus termina. Não é você. A gente tem que entender. Pode aplaudir se for para Deus. A gente pode ver isso na continuação do texto, em Daniel 6, 26 e 27. Estou editando um decreto. Vamos lá, pessoal. Para todos os domínios do império do homem, permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais se acabará. Próximo. Ele virá salva, traz sinais e maravilhas. O céu, a terra. Ele livrou Daniel com o poder dos leões. Aleluia, sabe o que Deus tem para a sua vida? Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre que Deus tirou você da cova dos leões, então eu vou escrever um livro sobre isso. Não é sobre você, é sobre Deus, é sobre esse Deus que Daniel serve. Esse Deus é o Deus certo, esse Deus aqui que livrou ele, então ele livrará o povo inteiro. Se ele é exemplo para nós, então nós vamos adorar a esse Deus. É esse Deus que a vida de Daniel tanto queria adorar. Agora não mais ele estava adorando sozinho, mas como todo mundo estava adorando, porque um dia Daniel sabia que Deus começava, Deus andava no meio com ele, só que só Deus poderia falar que esse era o final. E Deus falou, o final sabe como que é, filho? O final é você sabendo que a sua história é escrita segundo meus procedimentos. A sua história, quem escreve sou eu. Você só tem que deixar o teu coração aberto para que eu escreva essa história. Porque no final da sua história você vai falar, eu adorei a Deus. E Deus fez
como que ele, Deus, fosse adorado não só por mim, mas como as pessoas que estão em volta em mim também reconheçam Deus na minha vida e comecem também a seguir a esse Deus e adorar a Ele para sempre. Amém? Quantos aqui têm esse coração sabendo que Deus é exaltado, que Jesus está no seu final? Mas também sabemos que Jesus, ele coloca o ponto final. E quando Jesus coloca o ponto final, é doído. Porque muitas vezes é uma estação boa. Muitas vezes a gente já resolveu as coisas com as nossas próprias mãos. Quando acontece a adversidade, você percebe que Deus está colocando um ponto final. Você fala: Deus, mas está excelente essa fase da minha vida, eu não quero terminar. E Deus fala: ok, seus planos são os meus planos, nos meus planos aqui acabou. E nós podemos ver isso na vida de Davi. Quantos amam Davi? O homem segundo o coração de Deus. Davi era um menino e ele foi ensinado desde pequeno a ficar em guerra, a ser um lutador. Quantos sabem que Davi matou Golias? Amém? 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 Oh, aleluia! Foi com uma pedrada. Então ali sempre Davi andava no meio de guerras. Davi era um homem de guerra. Saul matou milhares, mas Davi, milhares de milhares. Davi era o cara de guerra. Então ele foi constituído rei segundo o que ele era em batalhas. Davi tinha sangue nas suas vestes, de tantas batalhas que ele foi. Davi não era tão queridinho assim. Davi era um cara da espada. Davi matava mesmo. Davi não tinha dó. Davi era bruto. Só que um dia no seu reino, Deus deu tudo para ele. Quantos sabem como o reino de Davi era próspero? Só dava certo. Só que um dia, ele era para estar numa batalha, mas não estava. Era um exército fraco. Vou ficar em casa, descansando. Primeira coisa que nós temos que aprender: se Deus mandou a gente fazer algo, a gente tem que fazer. Seja simples, seja muito difícil, você tem que estar lá. Davi pegou um day off da guerra, só que quando ele pega esse day off, não tem nada para fazer, cabeça vazia, é cabeça do Satanás, não está escrito na Bíblia. Mas nós sabemos esse ditado popular. Ele chegou na sacada da casa, viu uma mulher do outro e falou: nossa, ele está na guerra e eu não estou, vou pegar essa mulher para mim. E ali ele chamou ela para dentro do palácio, e ele teve relações com ela. Só que dessas relações, ela ficou grávida. Só que Davi, ali em diante, ele tentou resolver as coisas com a mão dele. Ali ele tentou chamar Urias de volta da guerra. E Urias, chegando da guerra, ele falou: olha, aqui está preparado para você, aqui, ó, se deita com ela, vamos te dar vinho, larga a guerra está fácil, vire aqui com ela. Só que Urias fala as palavras que Davi tinha falado no começo: como posso eu estar aqui bebendo, se deitar com a minha mulher, se os meus amigos estão lá de frente de guerra? Eu sou um soldado de guerra, eu tenho que voltar para a guerra, eu não posso ficar aqui. Daí Davi, com o primeiro plano dele destruído, ele falou: então eu já sei o que vai acontecer, vamos jogar ele na frente da guerra para ele morrer. E Davi foi lá, armou tudo para ele, e Urias morreu. Se Urias morreu, então ele ficou com a mulher dele. Plano perfeito, deu tudo certo, mais ou menos. Esse foi um pecado de Davi, e um pecado que teve muitas consequências, um pecado que teve a consequência, um ponto final. Ali então, Natan, quantos gostam de um profeta de Deus na sua vida? O profeta de Deus não fala só bênção, o profeta de Deus vem cortando tudo que tem de errado na tua vida. E o Natan chega ali: e aí, Davi, beleza, como tá? E Davi começa: chega aí, vamos conversar. Os profetas eram próximos dos reis. E ele conta uma história para Davi, exatamente o que Davi tinha feito, só que com outras palavras.
E Davi falou: esse cara aí dessa história precisa morrer, pagar 4 vezes mais aquilo que ele fez. Natan falou: ó, esse cara é você. Você é esse cara. Só que o que Davi fez? Davi, ele falou: ó, me pegou, sou culpado, me perdoe. Até aí tudo bem? Maravilhoso. Vamos ler o texto agora. 2 Samuel 12, 11 ao 14. Vamos lá? Assim diz o Senhor, a sua própria família. Aleluia. Oh, Deus perdoa o pecado. Maravilhoso. Então o menino morrerá. Deus, ele perdoou todos os pecados. Não, está tudo perdoado. Porém, tem algumas coisas que vai acontecer. Você pegou a mulher do carro. Dos homens falam. Só que o pior disso é que uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio tem um ponto fim decretado. A história agora tem um ponto final. Quando Deus fala, ele dá um ponto final. Só que Davi, sabendo que Deus falou com ele, Davi encheu o teu coração de medo para interceder para o menino. O menino não tem nada a ver com isso. Quem era errado fui eu. Quem errou todas as coisas fui eu. Nessa história não precisa ser um ponto final com ele. Só que uma coisa nós temos que aprender na nossa vida. Quem dá o ponto final é do jeito dele, a história dele. Nós somos servos dele. Pode doer o ponto final? Que dói. Nós tentamos contornar um ponto com as nossas próprias mãos. Nós tentamos andar o nosso jeito brasileiro. Se você não é brasileiro, você não entende que é um jeito brasileiro. O brasileiro, ele tenta o jeito mais fácil possível para não trabalhar tanto. É uma alegria. Mas nós temos que tirar isso do nosso coração. Nós temos que fazer o jeito que Deus mandou fazer. Nós temos que obedecer a Deus e não a nós. Nós temos que fazer do jeito do pai e não do jeito que o filho quer. Amém? Mas só que Davi, ele entende isso. Davi conhece o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se acontecer alguma coisa com esse menino, Davi é capaz de cometer uma loucura. Mas quando o menino morreu, porque Deus falou que o menino ia morrer, e o menino morreu. Deus falou que era o ponto final e aconteceu. Ninguém queria dar notícia para Davi, porque como Davi vai se portar segundo uma decisão de Deus? E nós vamos ver ali do próximo versículo. Samuel 12, 20 ao 23. Vamos lá? Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se.
Aleluia, aleluia. Sabe, muitas vezes nós tentamos convencer a Deus que não é o nosso ponto final. Mas quando Deus ele decreta o ponto final, eu e você temos que aprender a virar a página, a deixar aquilo para trás. Ele falou, quanto ainda tinha história, eu tentei. Mas pastor, eu venho até você porque eu preciso de um pedido de oração, eu já pedi pelo meu GC. Nós vamos orar por você, nós vamos orar por você. Mas quando Deus ele decreta o ponto final, é um ponto final. E nós temos que aprender a levantar do chão, colocar uma roupa, se perfumar, comer e um principal, adorar a Deus. Porque é Ele que dá o novo começo. Porque quando acaba um ciclo, Deus já tem um outro ciclo. Quando acaba algo, Deus já colocou algo novo para você. Quando nós chegamos ao fim de uma estação, tem outra estação. Quando nós chegamos ao fim do verão, há uma outra coisa para acontecer. Há uma nova estação. Não, essa estação não é boa e nem pior. É uma nova estação. Nós temos que estar com o coração à vontade de Deus. Deus, qual é a estação que você quer que eu viva agora? Deus, qual é esse algo novo que você quer que eu viva agora? Deus, está aqui o meu coração para o Senhor, assim como você fez lá no começo, você fez no meio, você faz no final. Jesus é no começo, Jesus é no meio e Jesus é no final. Jesus é a resposta para tudo que nós temos na vida hoje, só vem do Pai. Assim como Daniel viviam de acordo com o que Deus falava para ele, e eu e você temos que viver na nossa vida de acordo com o que Deus fala, seja isso bom e seja isso ruim, seja um final excelente, seja um final de morte. Só que eu tenho uma notícia para você, e queria que você ficasse em pé e lesse comigo Apocalipse 21, 6. Aí não tem lá. Apocalipse 21, 6. Falou para mim esperar que nós vamos ler todo mundo junto. Aleluia. Você está preparado? Vamos lá. E disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede beba gratuitamente a água da vida. Aleluia! Quem é o começo é Jesus, quem é o meio é Jesus, quem é o final é Jesus. Você tem que adorar a Ele, você tem que se entregar a Ele, é Ele que dá o norte para a sua vida. Aleluia! Quantos aqui querem viver esse algo novo? Vamos lá, banda, vai! E faz meu coração arder de novo, fazendo declare isso, vai, nós queremos. Sim, Deus, fazendo o novo tempo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. Pai querido, nós queremos viver, ó Pai amado, o que o Senhor planejou para nós, o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Ó Pai, desfaça as nossas vontades, mas sim que as nossas vontades seja a vontade daquele que nos falou primeiro, daquele que nos levou a um coração do Senhor. Nós queremos saber, ó Pai, a sua vontade para nossas vidas. Ó Pai, tire tudo, Pai amado. Tire tudo que não presta nos nossos corações. Tire as nossas vontades, ó Pai. Que a minha vontade, que o meu querer seja o seu querer. Que o meu querer, ó Pai amado, seja iniciar uma nova vida contigo. Que o meu querer seja permanecer essa vida contigo, ó Pai. E com certeza chegará o fim. Mas o fim nós sabemos. Nós sabemos que o Senhor vai voltar. Que o Senhor vai nos levar, ó Pai. E sim, será um novo começo, sim, será uma nova vida, mas uma vida onde que nós não vamos ter mais atribulações,
onde nós não vamos ter mais choro, não vamos ter mais nada, porque nós reinaremos com o Senhor eternamente. O fim é o Senhor Jesus Cristo, o fim é o Senhor Jesus Cristo, o fim. Aleluia. Incendeia, incendeia. Desce como fogo, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Põe na mão do seu coração com seus olhos fechados. Queria que você repetisse uma oração comigo. Pai querido, eu coloco o meu começo, o meu meio e o meu fim em suas mãos. Pai, eu quero viver os seus caminhos, porque no seu caminho eu sei que o final eu estarei contigo eternamente. Pai, eu que andei nos seus caminhos, mas me desviei dele. Hoje eu volto para nunca mais sair. Eu declaro que você é o meu Rei, o meu Salvador e o meu final. Em o nome de Jesus, amém. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Essa foi a melhor oração que você já orou nos últimos anos. A oração de que você confessa que Deus é o seu final, que Jesus sim é o começo, que Jesus sim é um meio e Jesus está lá no final. Uma notícia para você é: quando tudo acabar, vai começar uma nova vida. Jesus, Ele nos prometeu, Jesus, Ele já nos falou o final, e o final é com Ele, e o final é uma vida de eternamente com Ele. Nós governamos com Ele, nós vamos estar no reino celestial com Ele. E você que fez essa oração pela primeira vez, ou se você já fez essa oração, mas saiu dos caminhos do Senhor, e hoje você sabe que você está voltando aos caminhos do Senhor, eu queria te ver, eu queria te dar um abraço. Então eu quero contar até 3, eu quero que você levante a sua mão o mais alto possível. Mas você não vai estar levantando a mão para uma igreja, você não vai estar levantando a mão para mim, um pastor. Você vai estar levantando a mão para aquele que tem o começo, para aquele que tem um meio e para aquele que tem o final para todas as coisas da sua vida. É para Ele que você vai estar levantando a sua mão. Então eu vou contar até 3, eu vou pedir para você levantar suas mãos o mais alto possível para Jesus Cristo. Amém? Em 1, e 2, e 3. Tem alguém? Levante sua mão mais alto. Aleluia. Aleluia, 2 pessoas, 3 pessoas, aleluia. Eu quero pedir um favor para você, eu quero te dar um abraço, você pode vir aqui na frente. Queria que você olhasse aqui para mim. Quem vem aqui na frente, queria que você olhasse aqui para mim. Isso. Sabe quando você tomou essa decisão de levantar a mão, quando você fez essa oração, não foi algo gerado por você, pela sua vontade, mas nós temos certeza
que Deus, assim como nós começamos o culto, abrindo o nosso coração para Deus, para que a mensagem seja de Deus para a sua vida, Deus ali, Ele plantou uma semente, e essa semente está escrito bem assim: quando tudo acabar, nós vamos se encontrar novamente. Quando tudo acabar, eu vou voltar e vou buscar o seu nome. O seu nome está escrito no livro da vida, e de lá jamais vai sair. Não vai sair mais de lá, porque você sabe que Deus é o começo, Deus é o meio e Deus é o final de todas as coisas. Mas nessa caminhada, no meio do caminho, tem uma igreja maravilhosa. Jesus vai vir buscar a igreja, e nós somos essa igreja. Mas em uma coisa, nós não somos perfeitos. Quem é perfeito é Jesus Cristo, e nós estamos caminhando para um dia estar com Ele. Lá nós vamos ser perfeitos. Então nessa igreja nós vamos caminhar em cima de GCs, em cima de curso de gerações. Nós temos vários cultos, e eu quero pedir para você participar deles. Nós queremos ser igreja com você. Então eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, eu quero que você vire para trás, conheça essa igreja, que ainda não é perfeita, mas vai ser perfeita. Eu, você, junto com Deus lá no final, amém? Amém, Lagoinha? Vamos lá? 1, 2 e 3, sejam bem-vindos. E faz meu coração bater de novo, fazendo todo deles desaparecer, Você que vem aqui, siga lá o pastor Giovanni lá e o Júnior, eles querem fazer uma oração com você. Ele quer anotar o número do teu telefone. Aleluia, vamos cantar isso, igreja. Medo de desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, trazendo todo o medo de desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quantos estão felizes essa manhã? Quantos estão felizes porque na casa do Senhor há salvação, na casa do Senhor há novos começos, na casa do Senhor há um fim, e o fim é com Jesus Cristo lá nos céus, amém? Que essa manhã seja um símbolo de um fim, mas também seja um símbolo de um novo começo em cada vida aqui. Que essa semana que há por vir agora, não há mais batalha nenhuma para batalhar, as batalhas já estão vencidas por Jesus Cristo na cruz. Oh Pai, ande com a gente, que o Seu Espírito Santo fale conosco a cada dia, oh Pai. A cada dia não queremos mais viver nós, mas sim Cristo em nós, oh Pai amado. Em um nome de Jesus Cristo, amém, amém. Viva a melhor semana da sua vida, aleluia. Um recadinho, a comida deu um pouquinho de atraso, então nós temos um hall maravilhoso para você estar ali esperando. Vai já comprando o seu ticket, vai ali já se organizando e leve uma marmitinha para casa. Nem que seja para você comer na segunda-feira na obra, vai ser maravilhoso. Amém? Deus abençoe.